Eu cumprimento a todos os irmãos e amigos do Facebook com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã queremos meditar na palavra do Senhor, em vários textos da palavra do Senhor que fala a respeito da luz. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo nos disse, que nós somos a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 5, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 14, o próprio Jesus disse, a parte A do versículo: Vós sois a luz do mundo. Louvado seja Deus. E quando nós vamos para a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de número 5, a parte B do versículo diz: Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, versículo 7, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, já a última parte do versículo diz: E que comunhão tem a luz com as trevas? Louvado seja Deus. Quando nós vamos para Isaías, capítulo 9, versículo 2, assim está escrito: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Quando nós vamos ainda para Isaías, capítulo 60, versículo 1, assim está escrito: Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor resplandece sobre ti. Porque eis que em trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá, surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta-te e vem, levantarão e vem a ti. Teus filhos virão de longe, e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Muitas palavras maravilhosas a respeito da luz. Iniciamos então a nossa meditação aqui na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, que o apóstolo João, que foi discípulo de Jesus, que andou com Jesus, considerado o apóstolo amado do Senhor Jesus Cristo, ele se expressa assim dizendo: Esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos. Então, o apóstolo João está dizendo que o que ele escreveu, o que ele falou para o povo naquela época e o que hoje ele nos fala por intermédio da sua palavra, é a mensagem não dele mesmo, mas é a mensagem que ele ouviu do Senhor Jesus Cristo. E que mensagem é essa que ele ouviu do Senhor Jesus Cristo? Que Deus é luz e não há nele trevas alguma. E se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, nós mentimos e a verdade não está em nós. É isso que ele está dizendo.
Então, nós não só temos que dizer que temos comunhão com Deus, que estamos em comunhão com Deus, com a igreja, mas nós temos que andar de forma que a nossa vida espiritual ela venha resplandecer diante dos homens. É isso que está escrito. Mas se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Nós temos que, as nossas obras, elas têm que ser de uma forma que os homens, as pessoas que não conhecem ainda Deus, as pessoas que ainda não servem a Deus, as pessoas que ainda não proferiram a fé no Senhor Jesus Cristo, elas venham olhar para nossas obras, para nossas atitudes, para aquilo que falamos, para aquilo que fazemos, a forma como andamos, a forma como nos vestimos, e eles venham ver que nós somos um povo diferente. Assim como o Amã, ele percebeu que havia um povo no meio, misturado, no meio do povo do rei Assuero, que era um povo que tinha uma lei diferente, servia um Deus diferente, tinha um linguajar diferente, tinha as regras e normas e estatutos diferentes. E ele falou assim para o rei: há um povo espalhado, distribuído entre nós desta forma. Por isso não convém que os vivam. Por isso, Jesus falou: nós somos a luz do mundo. E a nossa luz, ela tem que brilhar. Porque você vê bem como é que o Senhor Deus falou ao profeta Isaías, aqui no versículo 9, capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então o povo não viu uma luz pequena. O povo não viu ali um profeta, não viu o profeta Isaías, não viu o profeta João Batista, que foi o último dos profetas. Ele não viu nenhum patriarca, eles não viram ali Noé, não viram ali Sansão, porque aí seria uma pequena luz. Mas se o profeta Isaías, o profeta messiânico, que em todo o seu livro de profecia, com 66 capítulos, ele está dizendo que o povo que andava em trevas, nós sabemos, meus amados irmãos, que antes de Jesus vir a esse planeta Terra, o povo todo aqui na Terra andava em trevas, não treva atmosférica, que separa o dia atmosférico da noite, não, mas trevas espirituais. Não havia ninguém que fizesse algo que Deus pudesse se alegrar, que viesse glorificar e exaltar e louvar o nome do Senhor. Não havia nenhum justo sequer, diz a palavra do Senhor. Na época de Noé, Deus encontrou Noé e seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa, num total de 8 pessoas. E Deus então pôde contar com Noé. Mas na época para Jesus Cristo vir à terra, quando a terra toda estava em pecado, quando a terra, ou seja, os seres humanos, nós somos pó da terra. Então quando a Bíblia fala terra, ela está falando de corpos físicos de seres humanos. Todos os seres humanos estavam em pecado, era treva espiritual. Ninguém fazia nada que glorificasse e exaltasse o nome do Senhor. Precisaria então que um justo, uma pessoa que andasse na luz, como na luz Deus está, se manifestasse, viesse à terra, e como uma luz brilhando, para que os que estavam em treva, na escuridão do pecado, pudessem ver que ali tinha alguém diferente. Mas na terra não tinha ninguém. Na terra não tinha mais Noé, porque Noé já estava no seio de Abraão, seu corpo sepultado. E então, aleluia, foi feita uma pergunta no céu, aleluia. Quem Deus ia enviar? Quem haveria de vir à terra?
E a Bíblia diz que houve um silêncio no céu. Esse silêncio no céu que houve, esse momento. João Batista, quando foi arrebatado, ou melhor dizendo, João Evangelista, quando foi arrebatado, que foi levado ao céu, que ele disse, não sei se no corpo ou fora do corpo, eu sei que eu fui levado, arrebatado e levado até o terceiro céu. E ele teve uma visão, ele viu ali um livro selado e fechado por dentro e por fora, um livro que tinha 7 selos, e ele viu ali, louvado seja o nome do Senhor, que havia choros ali no céu, aleluia, e ele então começou ali a chorar, porque entendeu, ele ouviu, aleluia, que aquele livro, ninguém poderia olhar para ele, muito menos pegar nele, e abrir os 7 selos, e aquele livro teria que ser aberto, os 7 selos teriam que ser desvendados, mas não tinha ninguém capaz de fazer isso. E João começou a chorar, porque João entendeu muito bem o mistério, que aquele livro com os 7 selos, ao ser aberto, então estaria ali a providência, o projeto que foi profetizado ainda lá no Jardim do Éden por Deus, que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. Esse projeto ali poderia ser iniciado então, aleluia, a salvação idealizada por Deus, poderia ser praticada, colocada em prática, colocada em movimento aqui na terra, mas precisaria de alguém que não tivesse pecado, alguém sem pecado, alguém que estivesse em luz e não em trevas, para vir fazer isso. Mas o apóstolo João, o João amado de Jesus Cristo, ele disse que ele chorava porque ele viu que não tinha ninguém capaz, sequer de olhar para o livro, muito menos de tocar nele e abrir seus 7 selos. Mas João disse que nesse momento que ele chorava, chegou o ancião até ele e disse, não chora, porque tu estás vendo, João, o que tu estás vendo é uma visão de algo que já aconteceu lá atrás no passado. Isso aí é uma visão lá do passado, aleluia. Porque eu te digo, João, não chora, porque o leão da tribo de Judá, ele já se levantou, ele já pegou o livro, ele já olhou para o livro, já pegou o livro, já abriu seus 7 selos. E ele já fez a obra, aleluia. Ele já foi à terra, João. Ele já morreu lá na cruz do Calvário. Tu acompanhou ele, João. Essa é a história. Ele falou contigo, ele disse que ele estava ali. Ele foi morto, mas agora está vivo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então João se alegrou muito no Espírito Santo de Deus, aleluia. E nós vemos aqui o próprio Isaías dizendo aqui, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Essa grande luz que ele viu foi exatamente o Senhor Jesus Cristo. O povo viu o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, a luz do mundo. Uma grande luz o povo viu, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. O Senhor Jesus Cristo resplandeceu sobre a região das trevas, que andava na sombra da morte, na escuridão. O Senhor Jesus Cristo resplandeceu como a luz do mundo, louvado seja o nome do Senhor. E me alegra quando eu vejo que aqui no capítulo de número 60 de Isaías, o título é Jerusalém é restituída a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O profeta Isaías, ele viu a restauração de Jerusalém e ele disse, levanta-te e resplandece. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos fala neste dia, porque muitos irmãos que aceitaram Jesus como Salvador e já foram luz. Esses irmãos, no início da sua fé,
A palavra de Deus entrou pelos seus ouvidos e desceu ao coração. E esses irmãos de bom grado receberam a palavra do Senhor, ficaram muito felizes. A palavra do Senhor entrou, se cumpriu Apocalipse 13:20. Jesus bateu na porta do coração deles, eles abriram a porta. Abrir a porta significa crer, significa aceitar, significa colocar em prática, significa tomar uma decisão. E foi exatamente isso que aconteceu com muitos irmãos. Aleluia. Eles ouviram a voz do Senhor. Eles abriram o coração. Eles disseram: Jesus, entra na minha casa. Entra no meu lar, faz morada na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara minhas feridas. E o Senhor Jesus entrou, aleluia. Esses irmãos estavam em trevas, estavam em pecado, andavam segundo o curso desse mundo, segundo a vontade do príncipe da potestade do ar, que é Satanás, o príncipe desse mundo. Andavam segundo as suas próprias vontades, seus próprios prazeres, estavam em trevas. Não viu nada, eles não viu nada de luz na frente deles, mas de repente o evangelho do Senhor Jesus Cristo, alguém chegou pregando, alguém que era luz, chegou diante deles, um crente, um salvo, uma luz que brilhava, chegou diante dele, aleluia, cheio do Espírito Santo de Deus, que é luz, e a palavra, e começou a pregar, e aquela pessoa, você, meu irmão, você que hoje está afastado dos caminhos do Senhor, você que hoje está sem comunhão, você que hoje já foi luz, mas voltou a ser treva novamente, aleluia. Você lembra, aleluia, que você viu novamente uma esperança, você viu na palavra do Evangelho de Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo diz que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Você viu uma luz, ou seja, você viu que diante de você tinha muitos irmãos. A igreja do Senhor estava sempre próxima de você, sempre tinha um crente, ou no seu trabalho, ou ali no colégio onde você estudava, ou você passando pela rua, no ônibus, sempre você deparava com um crente, mas como você estava em treva, você não conseguia ver a luz. Mas o Senhor Jesus Cristo resplandeceu naquele dia na sua vida, ele veio sobre você, e você viu a luz, e você aceitou Jesus, e saiu das trevas, e passou a ser luz nesse mundo. Mas, meu amado irmão, a luz, essa luz para que você possa entender e compreender, nós precisamos levar você a entender como era lá no passado. Lá eu que nasci no Ribeirinho, lá na beira do rio, os irmãos que nasceram na roça, antigamente bem lá para trás, nos anos 60 para trás, mais ou menos até os anos 70, que nós não tínhamos essa luz elétrica, em muitos lugares nós não tínhamos essa luz elétrica. Eu sei muito bem que do ano de 2003 para cá, 2003, 2004, 2005, até mais ou menos aí o ano de 2008, 2010, por aí assim, em muitos lugares, né, que a gente andava ali no Pará, a gente andava ali dirigindo o carro do governo, a gente ia nas aldeias indígenas e a gente passava também por lugares ali de roça, de pessoas que eles não tinham luz elétrica, não tinha como. A barragem de Tucuruí, ela tem condição de distribuir energia elétrica para todo o Pará, para todo o norte do Brasil, para todos os estados do norte do Brasil. Mas acontece que a usina foi feita e para fazer a distribuição tem que fazer linhão para distribuir. Tem certos lugares que vai um fio só de alta tensão para chegar até lá. E o projeto foi denominado de Luz para Todos. E então, muitos que não tinham luz, eles viviam à base de lamparina e à base de candeeiro. A lamparina e o candeeiro tem que ter um pavio, e dentro ali da lamparina ou do candeeiro, ali naquele reservatório ali, a gente coloca ou querosene ou óleo. Mas é óleo que a gente coloca, que é o mais fácil de achar.
né? É o óleo, é o azeite que dá vida e que molha o pavio, e a gente acende a ponta do pavio e aquela luz é alimentada pelo azeite, pelo óleo que está ali no reservatório da lamparina e do candeeiro. Então, o Espírito Santo de Deus, ele representa e tipifica esse óleo, esse azeite, esse querosene que fica no conteúdo da lamparina ou do candeeiro. Aleluia. E aquele pavio, irmão, muitas das vezes o querosene está lá, o óleo, o azeite está ali, mas começa a criar uma crosta ali naquele pavio, e é necessário que a gente esteja de vez em quando ali, tirando aquelas crostas do pavio, para que ele possa, então, iluminar a lamparina, o candeeiro, iluminar ali o ambiente onde está escuro no sentido atmosférico. E nós, irmãos, como crentes, servos do Senhor, trazendo para a nossa vida espiritual, nós precisamos, como lâmpada, como lamparina, como candeeiro, nós precisamos ter o conteúdo que dá vida para produzir o fogo no pavio, para clarear o ambiente. Nós precisamos, no sentido espiritual, do Espírito Santo de Deus. Nossas vidas espirituais precisam estar cheias do óleo, cheia do azeite, que é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Mas se você é um crente cheio do Espírito Santo de Deus, você tem o azeite na sua vida, o óleo, mas assim mesmo, você não está brilhando muito. Se você não está brilhando muito e você conscientemente sabe que você tem o azeite, o óleo na sua vida, então o problema não está na falta de azeite do óleo, o problema está na crosta que está no pavio, que fornega na sua vida. Aí você precisa, com a leitura da palavra, com a oração, com a unção do Espírito Santo, e com esses instrumentos você vai limpar o pavio e a sua luz vai brilhar. Se a sua lamparina já está com azeite, já está com óleo, o pavio está limpo, aleluia, você tem que colocar essa lamparina ou esse candeeiro num velador, num lugar alto para iluminar os que estão ali em volta. Significa que você, como um crente salvo, comprado e lavado pelo sangue de Jesus, como luz do mundo, você precisa brilhar. Você não pode, Jesus Cristo falou, aleluia, na palavra, que não pode pegar uma lâmpada dessa, com um candeeiro desse, com azeite no reservatório, com um pavio limpo, e colocar debaixo de um arqueiro ou debaixo de uma mesa, num lugar escondido, porque não vai resolver a situação. O povo em volta vai continuar na escuridão. Tem que colocar no velador, num lugar alto para iluminar. Isso significa que nós, os crentes, no nosso trabalho, no colégio, no ônibus, aonde nós estamos, no meio de pessoas não crentes, que ainda estão espiritualmente falando nas trevas, na escuridão, nós precisamos brilhar. Nós precisamos brilhar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu entendi isso muito bem quando um dia eu estava em Belém do Pará, numa praça, quando uma pessoa chegou e eu não conhecia aquela pessoa. E aquela pessoa chegou e ele estava com uma bolsa, assim, não deu para ver muito o que ele tinha dentro da bolsa. Ele chegou, sentou perto de nós, eu estava lá com a minha família na praça, chamada Praça Batista Campo, em Belém do Pará, e ele chegou e perguntou para nós, assim, vocês são irmãos? E eu falei, não, esposa e filhos. Ele falou, não estou falando nesse sentido aí, estou falando se vocês são irmãos, se vocês são crentes, salvo, comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Eu disse assim, sim, nós somos, graças a Deus. E aí eu peguei e falei, mas como é que você percebeu que nós éramos irmãos crentes? Já que nós não estamos vestidos, eu tenho meu terno sempre que eu visto, e nós não estamos vestidos assim como crente, assim. Nós não temos Bíblia na mão, porque nós não estamos indo para a igreja, viemos aqui passear. Nós não estamos vestidos com nossos uniformes todo de crente, que nós vamos à igreja. Ele falou assim, irmãos, você está achando que para se conhecer um crente, a gente conhece pela maneira como ele se veste, quando ele está com a Bíblia na mão? Se uma pessoa crente só for conhecido como crente, quando ele estiver com a Bíblia na mão, paletó, gravata, a irmã vestida com aquela saia até ali no joelho, ali, tudo adequadamente,
Então, meu irmão, aí fica bem complicada essa situação. Ele disse, irmão, não, irmão, eu vi que vocês eram crentes, porque há uma luz que resplandece na face de cada um de vocês. Eu vi de longe, há uma luz que resplandece, há um brilho, e esse brilho é o brilho do Espírito Santo. E quando uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo na vida, que a sua lâmpada está com azeite, que o seu pavio está limpo, e ele olha para uma pessoa que está na mesma situação, ele vê o brilho do Espírito Santo, ele vê o brilho, o rosto do crente, que está em comunhão, que está pronto para subir, para ser arrebatado, ele brilha, irmão, ele brilha que nem o rosto de Moisés, quando estava lá no Monte Sinai, que o povo, a Bíblia nos diz que o povo de Israel embaixo do monte olhava e viu o rosto de Moisés brilhando. É a glória de Deus, é Deus como luz brilhando na vida do crente. Mas quando o crente, ele como luz, mesmo que esteja com azeite, com pavio limpo, ele se esconde, irmão, porque tem crente que até alguém disse que tem crente que ele é o agente secreto de Jesus. O agente secreto, ele se infiltra no meio ali do povo, às vezes da máfia, às vezes de algum movimento ali, e ele fica secretamente ali. Ninguém sabe que ele é da polícia, e do FBI, da Polícia Civil, investigador da Polícia Federal, porque ele não se identifica. Ele está ali para fazer uma investigação. Se ele se identificar, ele não vai obter êxito na sua investigação. Então, assim também tem crente que ele entra numa empresa, que ele está no colégio, às vezes ele está ali no movimento, mas ninguém sabe que ele é crente, porque ele não resplandece. A luz dele está apagada, ou a luz dele, o pavio está cheio de crosta, ou não tem mais azeite, ou seja, não tem mais o Espírito Santo na vida dele. E além disso, além de ele não ter esse brilho no seu rosto, o linguajar dele é o mesmo linguajar do povo que ele está habitando no meio. É um linguajar negativo. Ele fala as mesmas palavras. Ele fala palavras, às vezes, de imoralidade. Ele conta piada. Ele faz coisas que crente não poderia fazer. Do jeito que o povo faz, ele faz. Na hora da alimentação no refeitório, ele não se curva para fazer oração agradecendo a Deus pelo alimento. Do jeito que o povo do mundo come, que nem um animal, ele come do mesmo jeito. Não tem como ninguém saber que ele é luz, porque a luz dele está apagada, já não está nem com pouco azeite ou com crosta, já apagou mesmo a luz dele, né? Então ele não tem como ninguém saber. Mas nós fomos chamados por Jesus para sermos luz, não para continuarmos trevas. Nós fomos chamados das trevas para a luz. E o que é que o apóstolo, que a palavra de Deus está dizendo, né? Que nós, se nós dissemos que nós somos luz, né? Se nós dissermos que somos luz e andarmos na escuridão, né? Então nós estamos mentindo. Você veja bem aqui o que é que o Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Diante dos homens. Então, se você como um crente, eu como um crente, nós como um crente, a nossa luz tem que resplandecer diante dos homens aqui na terra, né? Ele está dizendo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então significa que quando você está fazendo uma boa obra, a obra boa, e olha, irmãos, nós temos que trabalhar lá no nosso trabalho, onde a gente trabalha, como se estivesse trabalhando para Deus. Fazer a coisa direitinho, chegar na hora certa, né? Trabalhar naquele horário que está para trabalhar, não é para ficar enrolando, né? E chega no intervalo, nós vamos para o refeitório, nos alimentar, depois voltamos para o trabalho. Nós não podemos bater o nosso cartão, nas empresas tem essa regra, não pode bater nem antes nem depois, tem que bater na hora certa, né? Nós temos que ter todo aquele cuidado quando nós não vamos ligar para o patrão, que nós não vamos poder ir, porque ele vai precisar colocar uma outra pessoa no nosso lugar. Aí ele vai dizer para nós procurar o médico, nós vamos procurar o médico, pega o atestado, a declaração e leva lá na empresa. Tem que fazer isso aí tudo certinho. Mas as boas obras que a Bíblia está falando para nós, os crentes, irmão,
é a obra de Deus, né? Porque ele nos chamou lá das trevas para nós fazer uma obra específica para ele, que é pregar o seu evangelho, que é pregar a sua palavra, que é para anunciar para o povo que está nas trevas, na escuridão, né? Nós, como luz, nós temos que falar da luz, não da luz como nós, mas da luz que é Jesus Cristo, da luz que resplandece sobre nós, da luz que nós seguimos, da luz que nos ilumina, porque o Senhor Jesus Cristo é como o sol, a luz maior, o luzeiro maior, e nós somos como a lua. Se você não sabe, você fica sabendo que a lua, ela reflete a luz do sol. A lua não tem luz própria. Ela depende e precisa da luz do sol que reflete sobre ela, sobre a lua, para ela resplandecer. Então, a luz que a lua reflete na terra de noite é a do sol durante o dia. As estrelas também refletem a luz do sol. Então nós somos como a lua, como as estrelas, e nós dependemos de Jesus Cristo, que é a estrela maior, que é a luz maior que resplandece em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que anunciar Jesus Cristo, nós temos que falar do amor dele, da misericórdia dele, nós temos que orar pelos enfermos, nós temos que pôr em liberdade os cativos no nome de Jesus, nós temos que expulsar os demônios das pessoas no nome de Jesus, nós temos que fazer essas boas obras e também a ação social, nós precisamos também realizar ação social. As obras que venham realmente, que as pessoas do mundo que estão em trevas possam realmente olhar e glorificar a Deus e ver que nós somos luz. Que as pessoas possam ver nós, olhar para nós, irmãos, e ter aquela mesma visão que a Sulamita teve do Eliseu, que ela disse para o seu esposo: eu vejo que esse homem que todos os dias passa aqui por nós é o verdadeiro servo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então você vê, irmãos, a palavra do Senhor, né, que nos falou com muita ênfase, com muita maravilha. Então, meus amados irmãos, ainda existe esse povo andando nas trevas. E esse povo que, como diz aqui em Isaías capítulo 9, versículo 2, andando nas trevas, na escuridão, aqui em Curitiba, no Itucuri, no Pará, em todo o norte do Brasil, no sul, no sudeste, no centro-oeste, em todo esse planeta Terra. Infelizmente, ainda tem um povo andando na escuridão do vale da sombra da morte, em trevas. E a grande luz está aí para resplandecer na vida deles. Mas para que essa grande luz resplandeça na vida desse povo que está em treva, é necessário que se levante João Batistas, porque o João Batista, ele mesmo falou: eu vim como luz, mas eu não sou a luz. Ele disse: eu vim como luz, então a lua, as estrelas, mas eu mesmo não sou a luz. Estava se referindo à luz maior, né, como o sol, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Mas eu vim, disse o João Batista, para falar da luz, para anunciar a luz. A luz está vindo aí. O Isaías profetizou isso, né, aqui no capítulo 9, versículo 2, que a luz ia vir, e o João Batista confirmou, dizendo: eu vim para dizer para vocês que a luz está chegando. A luz que o profeta Isaías profetizou, ela está chegando, ela está vindo. E o Senhor Jesus apareceu lá na Palestina como a luz do mundo. Ele pregou. O Senhor Jesus Cristo nunca foi uma lâmpada ou um candeeiro sem azeite, e muito menos com seu pavio cheio de crosta ali. Não, o Senhor Jesus Cristo sempre ele brilhou. Ele brilhou a vida toda. Até quando era para ele se alimentar, que os discípulos foram comprar comida em Samaria, que chegaram e disseram: Senhor, come. O Senhor Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Com 12 anos de idade, quando a mãe carnal de a mãe carnal de Jesus, a Maria, e o José, né, que era esposo da Maria, e o povo ali, os parentes, que eles foram para a festa no templo em Jerusalém,
e eles saíram e não perceberam que Jesus havia ficado no templo. Já no caminho, já depois de 2 dias, que eles perceberam que Jesus não estava entre eles, e José e Maria voltaram e chegaram e encontraram o Senhor Jesus, com 12 anos, sentado no meio dos doutores da lei, dos fariseus, dos saduceus, né? No meio dos escribas. E ele estava respondendo às suas perguntas e também fazendo pergunta a eles. E quando Maria chegou e disse: meu filho, por que fizeste isso conosco? Por que tu não nos acompanhaste? Não viste tu quando nós saímos? E aí, então, os doutores perguntaram: esse menino sábio e inteligente é filho de vocês? E responderam que sim. E o Senhor Jesus então respondeu para sua mãe, dizendo: por que vos estávamos procurando pelo caminho em todo lugar, e não procuraste-me na casa do meu pai? Não sabes vós que eu fui enviado ao mundo, vim ao mundo para cuidar dos negócios do meu pai? Exatamente isso que eu estou fazendo. Então Jesus, como luz do mundo, ele cuidou muito bem dos negócios do seu pai. Ele pregou o evangelho. Ele visitou as sinagogas, o povo. Ele pregou para a multidão e pregou para uma pessoa, com a mulher samaritana. Ele pregou o evangelho, ele curou os enfermos, expulsou os demônios, ressuscitou os mortos, fez milagres. Ele sempre estava brilhando. Sempre ali ele estava brilhando e sempre alguém dizia para ele: eu vejo que tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Os próprios demônios que estão nas trevas, que são os príncipes das trevas, quando viram a luz subindo ali, colocando seus pés na cidade de Gadá, ali, dos Gadarenos, ali os próprios demônios das trevas disseram assim, reconheceram que ele era uma luz, disseram: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então significa luz, Rei das luzes, Príncipe das luzes, né? Eles viram que ele era luz, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que fazer isso. Nós fomos chamados, né, para ser luz, para brilhar. É muito fácil a gente brilhar como luz dentro da igreja, dentro do templo. Aí fica muito fácil, mas fica feio, irmão. Se alguém chegar no templo e ver nós lá, principalmente em destaque, pregando no púlpito, ministrando louvor ali num conjunto, no conjunto jovem, no conjunto de criança, no conjunto de adolescente, no conjunto de senhora, ou ministrando louvor avulso ali no púlpito, e aquela pessoa já ter nos visto no ônibus, aquela pessoa nos conhece do ônibus, do trabalho, nos conhece de outros lugares da rua, já nos viu como treva, irmão, ali com a nossa luz apagada, né, com crosta no pavio, não brilhando, e agora nos vê ali brilhando como aqueles farol de milha. Aí ele fica assustado: meu Deus, essa pessoa é crente? E ainda é de obreiro, sei lá, canta aí num conjunto. Se eu morresse ontem, não saberia de uma coisa dessa. A pessoa fica lá, os hinos foram maravilhosamente muito bem cantados, a mensagem muito bem empregada, foi uma benção, o Espírito Santo de Deus se manifestou. Mas assim mesmo as pessoas saíram sem aceitar Jesus. Por quê? Porque eles viram tantas luzes brilhando lá dentro do templo, que lá fora são verdadeiras trevas e escuridão. Então nós temos que brilhar diante dos homens, para que eles vejam nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Meus amados irmãos, quando nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem as trevas com a luz, né? Nós vemos essa passagem aqui, irmão. Aí então, às vezes a gente fica assim falando, porque a gente somos ovelhas, irmão, a gente é servos, e Deus não nos autoriza a julgar as pessoas. O próprio Jesus disse assim: olha, eu não vos julgo. Ele falando isso como homem, 100% homem. Mas ele acrescenta dizendo: as palavras que eu vos tenho pregado, essa julgará vocês. Então, meus amados irmãos, a gente tem que ler a palavra. E a palavra por si própria já fala, já se expressa, né? Mas às vezes, irmão, a gente então olha e vê.
pela palavra, que é o microscópio, que examina como é que está a situação da pessoa, a palavra que é o GPS atualizado, que mostra para nós o caminho que a pessoa está andando, e nós já entendemos que aquela pessoa ali não é mais luz, e sim trevas. E o apóstolo Paulo está dizendo que não tem comunhão entre as trevas e a luz. E a gente cita essa palavra para a jovem da igreja, para o rapaz da igreja, ou para o irmão que está viúvo, precisa de um novo casamento. A gente cita para ele quando vê ele, às vezes, namorando, ou a moça, ou o rapaz chega para dizer para a gente que ele vai namorar ou está namorando com uma pessoa que não é crente. E a gente cita esse texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, para ele, que não tem comunhão entre as trevas e a luz. Ele te diz, minha jovem, você é luz. Meu jovem, você é luz. Meu irmão, você é luz. E essa pessoa que você está falando é treva. Então não tem comunhão. Mas um dia desse eu lendo, meditando nisso, o Senhor Deus, pelo Espírito Santo, me falou, disse assim, realmente, não tem comunhão entre as trevas e a luz. Mas acontece que uma pessoa que está lá no seu serviço, ninguém sabe que ele é crente, ele não dá testemunho de crente, porque a melhor e maior pregação do Evangelho é o testemunho pessoal de cada pessoa. Lá no seu trabalho, ninguém sabe que essa pessoa é crente, ele não dá testemunho, o linguajar dele não é linguajar de crente, a maneira que ele se veste, as vestimentas não é vestimenta de crente, ele não fala como um crente, ele não tem o brilho de crente, e diante dele vai aparecer sempre pessoas que não são crentes, que são das trevas. Então, na verdade, a comunhão, o namoro, o relacionamento que está havendo, não é entre luz e treva, é entre trevas e treva, porque na verdade essa pessoa que a gente está chamando de luz, essa moça, esse rapaz, esse irmão ou essa irmã, não é mais luz, não, ele já é treva. Então na verdade a comunhão está havendo entre um que se diz luz, mas que já é treva, e a outra treva assumida de verdade. Então, meus amados irmãos, nós temos que ver isso, porque às vezes eu me lembro que eu conheci uma jovem, e ela, que eu era dirigente de igreja, pastor de igreja lá no Pará, em Tucuruí, e ela disse para mim que só aparecia diante dela pessoas para namorar com ela não crente, só não crente, só não crente. Eu falei, estranho isso, porque diante de mim, até para ter amizade, até para conversar, é difícil encontrar uma pessoa não crente. Quando eu estou ali conversando, que a pessoa percebe logo que eu sou crente, ela já se afasta. Porque o crente só sabe falar de luz, só sabe falar de Jesus, das maravilhas dele, da glória dele. O linguajar do crente não é muito agradável para a pessoa não crente, que está nas trevas. Então eu disse, até para me encontrar uma pessoa, às vezes para trabalhar comigo, às vezes para ser parceiro aí de estrada, de ônibus, já é difícil. E agora não sei como é que você diz que só aparecem pessoas não crentes para conversar com você, para namorar com você. Poxa vida, e o Espírito Santo me dizia, é porque ela não está mais sendo luz, ela está sendo treva. E é por isso então que as trevas atraem para o lado dela. Porque quando você está em trevas, você só vê treva, diante de você só está treva, né? Você anda com as trevas, fala que nem as trevas, conversa que nem as trevas, age que nem as trevas. E então não tem como ter comunhão, né, diante da luz. Quando a luz chega, meus irmãos, as trevas desaparecem. Você pode ver na sua casa, você vai no interruptor de noite quando é escuro, você desliga o interruptor, a luz vai embora, fica só as trevas. Quando você liga de volta, as trevas vão embora e vem a luz. Então não tem liga, não tem comunicação. Então é difícil quando a pessoa, ou os amigos, você pode ver que tem moças na igreja, rapazes na igreja, que os amigos deles só são pessoas não crentes. Ou aqueles que estão na igreja, mas já como treva, né? Já não, o sal já está insípido, já não dá mais gosto, já estão sendo pisados. Então, é só com esse que eles andam. Eu já conheci jovens, moças e rapazes, principalmente moças que hoje estão fracassadas na fé, né? Estão hoje sem comunhão. E do começo, eu via logo que, mesmo na igreja, eles só andavam com aquelas pessoas
que só tem aquela fachada de crente, aquelas pessoas que não têm o brilho da luz, aquelas pessoas que a gente olha para eles e não vê nada de Deus na vida deles, aquelas pessoas que são desobedientes, não obedecem os seus pais, não obedecem o seu líder de departamento, não obedecem o seu pastor, as pessoas que dão trabalho e só vivem em disciplina, só fora da comunhão, e vai e volta, e vai e volta. E quando chega lá no mundo, lá fora, você vê que essa pessoa que se diz luz, que a gente chama aí de luz, essa moça, esse rapaz, esse irmão, os amigos deles são aqueles piores que existem, usados pelo diabo mesmo, pessoas tatuadas, pessoas que tem um linguajar todo que dá até vergonha a gente ouvir de falar. Então, a Bíblia diz assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Há um ditado popular que diz, me diz com quem tu anda e eu digo quem tu és. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então a pessoa já começa assim, irmão. Né? Na igreja, ele só anda com aquelas pessoas que não são crentes, que são do grupo da Laodiceia. São pessoas que estão ali mornas, que o Senhor Jesus tem vontade de vomitar. Eles nem estão numa situação fria, ao ponto da gente ver e procurar ajudar ele, e nem estão numa situação quente, ao ponto de poder ajudar outras pessoas. Estão ali no morno, ali, no quente light, ali. Nada a ver isso aí não faz mal, isso aí não tem problema. Então, irmão, aí fica difícil. Então, se você conhece alguém, né, que você chama ele de luz, ainda está sendo considerado como luz, ainda está no rol do membro, não foi disciplinado, não tirou da comunhão, mas ele se envolve assim, está namorando com pessoa não crente, os amigos dele só são pessoas não crentes, então, irmão, aí não tem treva e luz, aí tudo é treva. Pode ficar aí tudo é treva aí não tem mais luz nada aí. Então é difícil essa situação. Por isso, essa é a palavra de Deus que eu deixo para a nossa meditação de fé sobre a luz. Sejamos luz, irmão. A Bíblia diz que aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Então, se você é luz, se a sua luz ainda brilha, que brilhe mais, porque muita gente está precisando dessa luz brilhando. Brilhe mais, que no seu trabalho todos fiquem sabendo que você é crente. Não porque você andar com Bíblia na mão lá, porque lá também não pode andar com Bíblia na mão, nem vestido de paletó, né? Eles vão saber que você é crente, eles vão descobrir muito fácil que você é crente pelo seu linguajar, pela maneira como você anda, pela maneira como você fala. Eles vão perceber muito bem que você não murmura que nem eles, que você não fala mal dos outros que nem eles, dos políticos, que você sempre está dizendo glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Eles vão perceber no seu linguajar, eles vão perceber nas suas atitudes. Muitas das vezes, eles vão até lhe testar, lhe convidar para fazer algo que crente não pode fazer. Eu me lembro que eles me convidaram a arrumar uma confraternização, né? Sempre eles vão arrumar isso e vão cuidar. Vamos lá, fulano, tu não quer participar? Vai lá e tal, vai ter bebida, vai ter baile. E você fala assim, não, eu não vou poder ir. Você nem precisa dizer que não, porque eu sou crente. Eu digo, não vou poder ir. Na segunda vez que eles arrumaram, perguntaram, mas por que você não anda? Você é crente? Aí você assim, ué, dá pra ver que é, né? Você não percebeu, né? Porque não convive, sempre um linguajar diferente, logo a gente percebe, cedo por isso. Então, faça assim e seja abençoado em nome de Jesus.